Então vamos lá falar um bocadinho deste evento cósmico que começou hoje, já às 10 da manhã. Aliás, eu estive numa cerimónia perto do mar, estive numa cerimónia do solstício às 10 da manhã, que foi a 10:03 da manhã, começou, ou seja, o Sol entrou a 0 graus de Capricórnio, solstício de inverno no hemisfério norte, solstício de verão no hemisfério sul. Mas qual é a importância deste solstício? Porque temos duas coisas alinhadas hoje, exatamente. No dia do solstício, há a conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, que abre a sequência do elemento ar, ou seja, estas conjunções Júpiter-Saturno dão-se 200 em 200 anos em cada elemento. Por isso, esta volta do elemento ar leva agora 800 anos para o Júpiter e Saturno fazerem os 4 elementos e recomeçar uma nova era do ponto de vista do ar, do pensamento. E se recuarmos 800 anos antes, o que é que nós temos? Temos a difusão do pensamento ao nível das universidades. Aparecem as universidades. Em Portugal aparece com Dom Inês, não é? Universidade de Lisboa, depois para Coimbra, mais tarde. E em toda a Europa começa a haver uma disseminação cultural e outra forma de pensar que se vai diferenciando do catolicismo já mais cadente do final da Idade Média, não é? E então há uma abertura e novos ideais que se alastram através da Europa e por aí fora. Nós estamos a comemorar exatamente hoje esta entrada a 0 graus de Capricórnio, que é considerada a porta dos deuses. Para quem não sabe, 0 graus de Capricórnio é quando a Terra está mais próxima do Sol e é quando se acende o fogo interno, onde se celebra este fogo que todos nós temos que acender interiormente, chakra cardíaco, e que tem a ver com todos os heróis, desde a antiguidade, passando por Mitra, Jesus, Zoroastro, que celebra sempre a iniciação, o acender do fogo interno, porque no caso do hemisfério norte, nós vemos que à noite, temos a maior noite do ano e começa o dia realmente a ganhar força a partir desta passagem. Então é considerada a porta dos deuses, a porta de iniciação, e nesse sentido, simbolicamente, e não só, é um dia muito importante porque é ele que dá origem ao Natal, a todas as festas de celebração do solstício. E entrar com Júpiter conjunto com Saturno em Aquário é realmente incrível e é um acontecimento que não temos memória, as coisas coincidirem exatamente num solstício com uma conjunção a 0 graus de Aquário, que é o início, o embrião de uma nova era. Eu vou-vos mostrar aqui um pouco, porque também não vou ter muito tempo, mas quero passar assim o essencial e queria falar aqui um bocadinho também daquilo que temos estado a viver, particularmente há um ano para cá. Faz agora em dezembro um ano que nós tivemos um eclipse também do Sol em Capricórnio e um grande stellium. Um stellium é um aglomerado de planetas. Vocês veem aqui que está o Sol, a Lua, Júpiter, a cauda do nó lunar sul, o Saturno e o Plutão, todos em Capricórnio, e foi nesta conjunção que, por exemplo, que o vírus, o Covid, chamado Covid-19, começou-se a alastrar do ponto de vista mundial, primeiro da China e depois por aí fora, não é? Isto é uma grande concentração planetária que está a pedir uma grande transformação à humanidade, no melhor e dos piores sentidos. Não é? Porque Capricórnio é um signo também ambivalente. Aliás, havia os anos de duas caras, não é? Por isso tem uma porta de entrada nos céus e tem uma porta de entrada nos infernos. E este simbolismo duplo
de Capricórnio, que do ponto de vista simbólico representa o máximo da matéria, que corresponde a César, e o máximo da espiritualidade, correspondendo a Jesus o Cristo. Não é? Então esta concentração foi intensa, como podem ver neste mapa. Eu não vou falar muito dele porque não temos tempo para isso, mas ficam com esta ideia. E Saturno, o deus Cronos, o senhor do tempo, é o regente deste stellium que houve há um ano atrás em Capricórnio, onde entra a lei do karma em ação e um mergulho profundo nesta energia de Capricórnio, com os 3 grandes planetas, Saturno, Plutão e Júpiter, em conjunção em Capricórnio em 3. Estes 3, se nós recuarmos no tempo, nem temos memória. Há mais de 5.000 anos, de certeza que não há uma conjunção destes 3. Há mais de 5.000 anos? Sim, em Capricórnio. É sério? Sim, os 3. Ok. Por isso, isto foi eu chamo isto um exame coletivo sobre o signo Capricórnio, a 10ª porta, em que nós vamos ter aqui vários paralelismos. Iniciação é uma oportunidade para iniciação e darmos um salto quântico, ou seja, mudarmos a espiral, dar um salto maior e entrarmos noutra espiral evolutiva. Por outro lado, também vamos assistir a algumas reprovações, porque iniciação e reprovação são 2 opostos complementares. Libertação é uma oportunidade de libertação, mas também de frustração muito forte, porque a liberdade e a prisão andam as duas juntas, e por isso vamos ter experiências múltiplas de contrastes grandes. Como o confinamento pode ser muito bom para um despertar espiritual, mas o sentimento de reclusão também é o lado de sombra. Por isso temos o lado luz e sombra, confinamento, reclusão, e o trabalho Capricórnio é a integração destas polaridades. Por isso, aprender com os erros, reprovação, oportunidade de iniciação, libertação de tudo aquilo que nos prende, não é? Que tem a ver com a frustração também, confinamento, reclusão. Temos aqui a roda da fortuna, que também é tecida pelas parcas que estão ligadas também ao tempo. É outra imagem também saturnina, é o lado feminino de Saturno, as parcas, a tecerem o tempo, e o tempo tem a ver com destino, e o destino às vezes marca a hora, sim. Ora, então aqui temos Cronos, Zeus e Hades, 3 personagens que no fundo temos um pai e dois irmãos. Cronos é pai de Zeus e Hades, Plutão, de visita a Capricórnio e Aquário. Por isso, eles tiveram em Capricórnio o Júpiter e o Saturno até hoje, e hoje, realmente, ou seja, dá 2 dias para cá, ingressaram no signo de Aquário e fazendo a conjunção no dia 2. Realmente isto é altamente simbólico e é uma oportunidade também para aprendermos com os erros do passado e projetarmos agora o futuro, não é? Reconhecermos o lado sombra que houve agora em Capricórnio, com todos os seus medos, cristalizações, obsessões, as crenças dogmáticas, imposição de valores, pronto, todo o lado de projeção e mitificação ligada com estes planetas Júpiter, Saturno, Plutão. Plutão é um planeta transpessoal e está muito ligado também à questão do medo coletivo, a projeção da sombra coletiva. Okay. Aqui é só um quadro para vos mostrar que as últimas conjunções de Júpiter-Saturno em Aquário começaram em 1226, houve a primeira conjunção, depois uma segunda conjunção em 1286 e depois uma terceira em 1345, e este ciclo acabou em 1405 com a última conjunção Aquário. O ar depois deu lugar à água. E o que é que nós assistimos com as conjunções Júpiter-Saturno na água? À expansão marítima portuguesa. Entra aqui o infante Henrique logo a seguir com... Aliás, o infante nasceu com Júpiter em peixe, exatamente. E é ele que vai fazer a grande expansão que começa, a expansão marítima portuguesa. Isto é assim um dado curioso. Pronto.
Agora, se viermos para o presente, o que é que nós podemos constatar? Eu fiz aqui uma relação com a Era de Peixe, o início da Era de Peixe e o início da Era de Aquário. A Era de Peixe começou aqui entre 126 a.C., com a conjunção Júpiter-Saturno em Peixe, a primeira, e acaba em 7 anos antes de Cristo, que é uma data provavelmente do nascimento de Jesus, e aqui começou realmente, em termos mais plenos, a Era de Peixe com o nascimento de Jesus. Os cristãos identificavam-se com o símbolo de peixe na areia, essas coisas todas. E agora o que é que nós temos? A primeira conjunção de Júpiter-Saturno em Aquário, já dentro da orbe de entrada do signo de Aquário, por isso estamos em 30, desculpem, ora, Júpiter-Saturno... Já temos na Era de Peixe, na Era de Aquário. De Aquário. 21 de dezembro, 21 que é hoje, exatamente, 2020, é a primeira conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, e depois estas conjunções vão até 2140, para além de Júpiter, Saturno e Aquário, depois vamos ter em 2160 a conjunção de Urano e Neptuno e Aquário. E aí podemos dizer que estamos plenamente... 2160. É o que o Dan Rudyard dizia, não é? Não sei se o Dan Rudyard dizia, houve várias... Muitos falaram de várias datas, mas agora com os computadores, em que nós podemos fazer realmente um estudo mais profundo dos ciclos, tudo converge para que seja aqui entre 2140 e 160, ou seja, o primeiro grau de Aquário. Agora, não se esqueçam de uma coisa, a transição de uma era leva 5 graus para haver uma transição de era. E a transição de era começou em 1781, quando o Urano foi descoberto. Por isso, o grau 5 graus antes do Aquário, começou aí a influência do Aquário e tem vindo sempre a aumentar. Por isso, e cada vez que há estas concentrações energéticas, aliás, vou-vos mostrar aqui as mini-eras aquarianas. Se nós formarmos uma órbita de 5 graus, a descoberta do Urano foi em 1781. Né? Depois tivemos uma influência muito forte de Aquário no eclipse de 5 de fevereiro de 1962, que foi toda uma década altamente aquariana, em que o homem vai à Lua, em que há aquela música do Aquários também. E o que é que nós tivemos aí? Também tivemos Júpiter, Júpiter estava só que não estavam em conjunção exata, mas eles tiveram, Júpiter e Saturno, tiveram por signo em Aquário em 1962, só que não chegaram a ter conjunção exata. Por isso a conjunção exata é agora, este ano, ou seja, é hoje que está a acontecer, exatamente. É. Depois tivemos Urano em Aquário de 1996 a 2003, e o que é que aparece aqui, começa a desenvolver-se aqui? É os e-mails, o telemóvel, que são tecnologias aquarianas, que vêm dar aqui uma revolução bastante grande. Depois tivemos a conjunção de Júpiter e Urano em Aquário em 1997, que quando se atingiu o 3º grau de precessão, ou seja, 216 anos passado com a descoberta do Urano, e aqui começa a expansão da NET, realmente de uma larga escala. E depois, ainda outro impulso forte aquariano é quando o Neptuno entrou em 1998 a 2011, e aqui o que é que nós assistimos? À profusão das redes sociais e o smartphone também, que veio revolucionar as nossas vidas, pelo menos aqueles que estão mais ligados à tecnologia, não é? E até chegarmos a hoje, em que Júpiter e Saturno entram em Aquário e vêm dizer o quê? Que é o momento dos grupos aquarianos virem à luz, ou seja, terem algum impacto social, responsabilidade social, organização, disciplina, interação e procura das pessoas em termos de afinidades de valores, para se juntarem e para
realmente terem impacto no coletivo. Por isso até nem sei se a nível político poderá haver alguma relação também com grupos. Porque é necessário uma transformação na sociedade, é necessário haver um impacto ou uma voz alternativa que chegue ao coletivo e à sociedade, e é muito importante a formação destes grupos mais pioneiros que tenham uma visão mais espiritual da vida e que possam levar o seu testemunho a uma sociedade global. E Portugal tem uma responsabilidade forte nisto, porque, em termos esotéricos, a missão de Portugal é levar a mensagem ao coletivo, não é? E esta mensagem é uma mensagem aquariana. Por isso, Portugal, com uma energia de peixe no seu conjunto, da alma pisciana de Portugal, ele deverá fazer a transição de peixe para aquário, porque as eras vêm ao contrário, vêm de peixe para aquário. Então, Portugal deve passar o seu testemunho, e são pessoas que têm uma visão futurista, por exemplo, como o Agostinho da Silva, um ser altamente aquariano, 5 planetas em aquário, que tinha uma visão bem futurista e um pioneiro, e que falava já do Portugal futuro. E temos muitas pessoas aqui em Portugal que também têm essa visão e que poderão chegar a uma linha da frente. Por isso, é a altura de haver maior união, relação, e ver estes aspectos como, sim, estamos numa fase de crise, mas há uma fase de oportunidade. Não é? Oportunidade de crescimento, oportunidade de transformação de valores, nomeadamente transformação de valores na matéria. Urano, que o regente aquário, está em Touro, não é? E isso indica uma possibilidade de revolução forte ao nível dos valores materiais. Aliás, como a concentração agora é em ar, o pensamento, os ideais vão ter muito mais importância que os valores materiais no futuro, não é? Por isso, há todo um trabalho a ser realizado na matéria, com Urano em Touro, principalmente agora em 2021-22, quando o Urano fizer a quadratura com Saturno e com a conjunção com o nó norte, não é? Isto vai ser no verão de 2022. Uhum. Agora, Plutão até 2024 continua o seu trabalho em Capricórnio, que é desconstrução e regeneração social. Isto não vai ser um mar de rosas, mas estamos cá para fazer o melhor e estamos como pioneiros também. Em todas as eras há pioneiros, não é? E na era de Aquário precisa que esses pioneiros avancem, não é? Cada um terá que descobrir a sua individualidade. Numa era de Aquário há que integrar os dois eixos, Leão e Aquário, não é? Por isso temos que integrar a individualidade em cada um, uma nova identidade, a originalidade que está em cada um de nós, para fazer a integração do eixo Leão-Aquário. Que temos mais? O que é que eu vos queria mostrar aqui? A conjunção, esta é do ponto de vista mundial, porque não tem casas, por isso é o dia 2. O Sol entrou em Capricórnio, conjunto com Mercúrio, Júpiter e Saturno a 0 graus de Aquário, como embrião desta nova sub-era, vamos chamar-lhe assim, é uma era aquariana, não é a era de 2160 anos, mas é uma mini-era extremamente importante para alcançarmos Aquários. Esta agora que acabamos de entrar, exatamente, do Júpiter, Saturno e Aquário. Uhum. Temos aqui Lua e Neptuno em Peixe para nos lembrar que somos todos um e há que pensar nos mais oprimidos, nos mais necessitados, não é oprimidos, nos mais necessitados, em Peixe. Ok. O que é que vos quero mostrar mais? Esta conjunção de Júpiter-Saturno para Portugal, faz um mapa para Lisboa, que é a capital,
temos aqui o ascendente caranguejo, que não é, ou seja, é muito curioso porque é o ascendente de Portugal e o meio de céu, ou seja, a cruz do tema, meio de céu em peixe, ascendente caranguejo, é a mesma de Portugal, aquela que o Fernando Pessoa fez, da cruz. E ainda ao lado mais curioso é que o regente do ascendente, quer o regente da personalidade, a Lua, quer o regente da alma, o regente esotérico, que é Neptuno, estão os dois conjuntos com o meio de céu em peixe. Por isso é um ano que para Portugal é muito importante do ponto de vista de cumprir a sua missão ou de passar esse testemunho, ainda por cima num ano em que vamos assumir a presidência da Comunidade Europeia. Por isso, muito importante passar outros valores para além daqueles que são os valores... A luz do farol vai acender? Diga? A luz do farol vai acender? Esperemos que sim, para não ficarmos só naquela coisa da caixa, não é? Do já dito, não é? Daquilo. Tem que ver outros valores cá ao de cima, não é? Okay. Aqui tem uma imagem muito, muito bonita de um pintor dos Países Baixos, em que podem ver... Pintor? O nome dele agora não sei, mas ele é belga. E já são muito antigos estes postos. Em que tem o Capricórnio no seu aspecto de luz e iluminação, não é? E tem o Aquário como irradiação, aquele que é o aguadeiro, aquele símbolo da abundância e que distribui para os homens os grandes arquétipos celestes. Por isso, quando Jesus disse, eu volto daqui a 2000, ou seja, na próxima era, até lá deixo-vos o Consolador e vão ter com o aguadeiro, disse ele aos discípulos, não é? Que é o símbolo do Aquário. Que é o símbolo do Aquário, exatamente. Por isso temos aqui o homem com a vasilha a despejar as águas cósmicas para a Terra, não é? Esse quadro é de que tempo, de que idade? Deve ter pelo menos uns 40 anos, 40 ou 50 anos. Porque eu lembro-me que quando comecei a estudar astrologia, já lá vai muitos anos, eu conheci estas pinturas, exatamente. Do Sérgio Dan. E estão a ver aqui o Aquário com o Sol no centro, não é? Isso está aqui a falar também do eixo, Leão-Aquário. E é claro que temos que passar pelo umbral da morte, vem a caveira ali, não é? Por isso temos que passar a porta do Capricórnio para podermos libertarmos do tempo, daquele tempo que nos mata e nos consome, não é? Por isso, para chegar ao tempo eterno, temos que passar pela porta estreita, simbolicamente. Pois. Tempo do sagrado. Temos que ir para o tempo do sagrado. Exato. Mas o Júpiter, como regente esotérico de Aquário, pode nos dar uma ajuda em termos de conceber realmente os arquétipos importantes, aqueles que estão ligados ao quinto plano, ao da mente abstrata, ao mundo dos arquétipos, aqueles que perduram ao longo do tempo. Não é? Quem já está nas regências esotéricas, não é? A humanidade conhece. Sim, diremos que a luz é para todos, mas nem todos conseguem lá chegar, pelo menos nesta volta da espiral, haverá outras, não é? Mas a luz é sempre para todos. Agora, cada um terá no seu, na sua espiral de crescimento. Mas é sempre, independentemente da espiral em que cada um estiver, é sempre uma oportunidade de crescimento. Por isso, a porta está sempre aberta, não é? Por isso, a porta é estreita, mas aberta, como se diz. E então podemos sempre dar uns saltos quânticos. Ainda por cima, sabem porque é que este eixo Leão-Aquário é tão importante do ponto de vista coletivo? Alguém sabe? Porque o eixo Leão e Aquário está sincronizado com o centro da galáxia. Por isso, de 13 em 13 mil anos, e os maias sabiam disso, o calendário maia era um calendário de sincronização galáctico, não é? 13 em 13 mil anos, Aquário e Leão
Sintonizam com o eixo. Exatamente. Mas agora o eixo da galáxia não é Sagitário, não é o signo Sagitário. Não, Sagitário é o signo que aponta também para o centro da galáxia, mas do ponto de vista zodiacal, do ponto de vista sideral, é o eixo Leão-Aquário. Sim. Estão aqui a dizer que o autor das pinturas é Geoffrey Boschart. Exatamente, é esse mesmo. É. Bosch, Muito Bosch. Estamos todos em sintonia, as pessoas já participam também. O lado sombra, Capricórnio, tem aqui a ambição desmedida do materialismo. Não é? E em Aquário, o dilúvio é sempre uma espécie de sombra coletiva de ser levado por alguma catástrofe mundial, não é? Por isso também está no inconsciente coletivo, ou seja, se nós não cuidarmos do nosso planeta Terra, pode causar problemas coletivos. Subida das águas, por aí fora, esse tipo de coisas. Por isso a sombra é também um fator para o crescimento. E aí devemos respeitar a sombra de cada signo. Pronto. Esta seria a sombra de Aquário, não é? Exatamente, sombra de Aquário, que sempre esteve ligado aos dilúvios. Aquário? Sim. Sendo o signo da água, É. ligado ao... É porque se não há o respeito das leis celestes, a chuva vem de cima, a água vem de cima. Isso é que é o água é isso, mas é a água da sabedoria, Júpiter. Sim, é a água da sabedoria, Júpiter, é verdade. É. Ok, pronto, tentei sintetizar o máximo possível. Pronto, agradeço a oportunidade e vou dar lugar ao próximo participante. Obrigado.